Me chamo Daniele Couto, tenho 35 anos, sou empresária, trabalho no ramo da beleza. A minha vida antes era uma vida bem sofrida, bem complicada. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, só ficou minha mãe, eu e minha mãe e meu irmão. E a minha mãe que começou a sustentar a casa, e na época ela não estava trabalhando quando meu pai faleceu. Passava muita necessidade, que eu não tinha roupa para usar. Eu ia para a escola, quando não era uniforme, eu tinha uma roupa só. Eu sofria muito bullying, eu era muito humilhada na escola, eu usava o tênis o ano inteiro, tênis furado. Quando eu não ia com esse tênis, eu ia com a chuteira do meu irmão. Uma miséria que eu tinha vergonha de trazer os meus amigos na minha casa para fazer trabalho, porque tinha muito rato na minha casa. Eu achava que se eu estudasse, fizesse uma faculdade, a minha vida ia mudar. Foi um dia minha tia começou a frequentar a Igreja Universal, ela já ia, e eu não gostava da igreja. Só que a minha vida estava tão humilhada, tão envergonhada, que eu não tinha nada, nada mesmo. Que aí um dia ela me convidou. Cheguei numa terça-feira na igreja, o pastor estava falando da fidelidade, da importância da fidelidade. Eu achava que Deus era... aquela fidelidade era dinheiro. Eu colocava na hora que eu quisesse, eu tirava como eu queria. Eu entendi que a minha fidelidade com Deus não era dinheiro. Era a minha consideração, era a minha prioridade, as primícias, valorizar, colocar Ele em primeiro. Só que aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essa prova? Porque eu não tenho dinheiro, não trabalho. Só tenho um tênis para ir para a escola, furado. Minha mãe não tinha condições de comprar nada. Era uma vida bem limitada. E aí Deus me deu a ideia, você sabe fazer escova. Você pode fazer nas suas tias. E aí eu falei, verdade, eu vou fazer nas minhas tias. Aí comecei a falar para elas, olha, eu faço escova, vem fazer escova, eu vou cobrar R$5, eu vou cobrar baratinho. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu tirava as primícias. Deus começou a me honrar mais, só que eu não estava entendendo que Ele estava me abençoando. Eu comecei a entender depois que eu comecei a melhorar com a minha mãe. Eu senti uma diferença no meu lado espiritual, que eu não era mais rebelde, eu não era mais agressiva. Aquele ódio que eu tinha dela não tinha mais. Deus começou a me mudar de dentro para fora. E aí um dia minha mãe, sem condição, ela pegou o primeiro salário dela e ela foi pagar o meu curso, primeira parcela, que eu não queria, que eu achava que não era para mim, que eu queria ser milionária, que eu queria crescer, eu não valorizava essa profissão. Foi aí que ela pagou para mim e ela falou, olha, eu vou pagar a primeira parcela, só que eu não tenho dinheiro para continuar esse curso. Você vai trabalhar e você vai se virar, você vai pagar esse curso. E foi aí que eu fui. Primeiro dia de curso, eu já amei. Eu já vi que era aquilo que eu gostava. E aí eu cheguei em casa e falei com Deus, Deus, se eu me honrar, eu vou ser fiel em tudo, em tudo. Já veio uma oportunidade de trabalho para mim no primeiro salão. Com 6 meses, eu já estava como cabeleireira. E aí Deus ia me dando a direção e eu ia obedecendo em tudo. E aí veio uma oportunidade, Deus me deu uma direção na pandemia de abrir o meu salão num bairro super conceituado em Alphaville, um bairro nobre, que eu não imaginava. Enquanto todo mundo estava falando na pandemia de fechar, desesperado, eu estava em paz, porque eu tinha feito um voto com Deus, eu tinha feito um pacto. Eu lembro que numa reunião de segunda-feira, o pastor tinha falado, e eu fiz um voto com Deus que eu nunca esqueci até hoje. E pode passar a crise que for, eu não vou esquecer. Quando eu fiz um voto com Deus, que eu coloquei a minha fidelidade, ele foi colocado numa coluna na igreja. Ele tinha feito esse voto, que a gente era a coluna da casa de Deus. Então aquilo entrou dentro de mim, que nada me limitou, crise, nada. Eu confiei em Deus, na minha fidelidade, no voto que eu tinha feito. E até hoje é engraçado que quando eu entro na Igreja Universal, a primeira coisa que eu olho é para a coluna. Eu falo, eu tenho um voto com Deus, sou coluna dessa casa, então Deus não vai me deixar cair. Ele não vai me deixar passar vergonha. Se Ele está permitindo para mim mudar, para mim abrir esse salão agora, eu vou porque vai dar certo. E foi o que aconteceu. Eu atendo várias artistas, nunca imaginei na minha vida chegar a esse nível. Se fosse a minha capacidade, eu jamais ia acreditar em mim, porque eu achava que eu tinha que estudar. Eu achava que eu tinha que fazer faculdade, que eu tinha que investir em faculdade, em curso. E eu vejo hoje que a fidelidade é assim, não que não tenha que estudar, mas hoje eu vejo que a fidelidade é algo muito forte, é uma comunhão com Deus que
É sem explicação, é inegociável. Fidelidade para mim vale mais que qualquer coisa, muito mais que uma faculdade, muito mais que um curso de coach, é muito além. A fidelidade mudou a minha vida. Hoje eu sou casada, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha empresa. Hoje eu viajo, eu faço o que eu quero. Hoje eu não passo mais aquela vida limitada de ter uma roupa só, de ter um tênis só. Não, hoje eu visto o que eu quero, eu como o que eu quero. Hoje eu vou onde eu quero. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente do que eu tinha lá atrás. Eu não me vejo sem honrar a Deus, eu não me vejo. Tudo que eu vou fazer, Ele está na minha frente, Ele é meu sócio. Eu peço direção de tudo que eu faço. Eu peço direção para Deus, um contrato que eu vou assinar, uma viagem que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer eu me consulto a Deus. Hoje eu sou uma Daniele abençoada, hoje eu tenho paz, hoje eu amo a minha mãe, minha família. Hoje eu consigo proporcionar uma vida para minha mãe que ela nunca pôde me dar. A minha maior conquista, com certeza, foi o Espírito Santo, porque eu era uma pessoa não só miserável financeiramente, mas espiritualmente. E hoje, esse é o meu maior patrimônio, é o Espírito Santo. Ele para mim é tudo, para mim. Eu não me vejo sem Ele, não sou nada sem Ele. Ele está em primeiro na minha vida em tudo.